Programa Papo de Quinta. Oferecimento Instituto Arte Musical. Foto e Arte. Olá, amigos, bem-vindos a mais um episódio do Papo de Quinta. Um Papo de Quinta Responde, que é aquele papo de quinta que a gente conta com a participação de todos vocês que nos mandam as perguntas, os questionamentos, os elogios através das nossas redes sociais. E o Papo de Quinta Responde de hoje é com a Polícia Militar. Lembra que nós comentamos com vocês que haveria esse episódio? As agendas deram certo e esse episódio está no ar para vocês. E para responder todas as perguntas que nos foram enviadas, contamos hoje com a participação do Tenente Machado, que responde pela Polícia Militar aqui do município de Guariba, acompanhado pelo Sargento André, que aliás eu agradeço, que foi o nosso contato, né? O contato do Guariba Acontece, para que esse episódio pudesse ser realizado. Sejam muito bem-vindos. Obrigado, agradeço a todos a oportunidade. Pedimos desculpas pelos embrólios aí, mas que bom que deu certo. Ótimo que deu certo. A gente sabe que existe uma certa burocracia, né, para esse tipo de entrevista ser concedida, mas o importante é que cá estamos e começarei então te perguntando, todas as perguntas que serão feitas foram as enviadas por vocês, ok? Bom, a primeira pergunta, Tenente, ela foi enviada pelo Flávio. E ela diz o seguinte: o efetivo da Polícia Militar no município de Guariba e o número de viaturas são suficientes para suprir a demanda? Bom, vou fazer uma pergunta jogando para você. Sempre queremos o melhor e queremos mais, sempre, para a nossa cidade, para o melhor da nossa cidade. O que eu posso responder é que atualmente a gente, uma parceria muito legal com a Prefeitura, através do convênio firmado da delegada e até mesmo do Prolabore, a gente consegue complementar o policiamento na nossa cidade com essas escalas. Então, por vezes, o policial que está de folga, né, no nosso horário de folga, ele se voluntaria para tirar essa escala, uma escala remunerada, e nos auxilia demais. Então, praticamente triplica, dependendo de alguns dias e faixas de horários, triplica o nosso efetivo policial na cidade. Isso é muito bom para o município. E é interessante você mencionar isso, até para nós ressaltarmos a importância dessa parceria com o Poder Executivo Municipal, né? Que ele perdure independente de quem venha a administrar o nosso município nos próximos anos. Sim, a Polícia Militar sempre vai fazer a gestão para que esse relacionamento com qualquer ente do poder do município, né? Seja judiciário, seja o legislativo, seja o executivo, se conversem e consigam trabalhar juntos, né? São funções diferentes, mas uma acaba complementando a outra. Isso é muito importante quando tem esse bom relacionamento. E é o caso aqui de Guariba. Só tenho a agradecer ao pessoal do município aí. Que ótimo! A próxima pergunta é da Aline. A Aline é uma participante sempre ativa do nosso grupo lá do Portal Guariba Acontece no WhatsApp. Ela mandou algumas, tá? A primeira pergunta dela é o seguinte: por que não fazem mais fiscalizações periódicas abordando condutores em pontos estratégicos como eram feitas? Aí ela dá alguns exemplos. Na Praça da Igreja Matriz, a Rodoviária Antiga, próximo ao posto da Coplana, no Estradão, lá na Praça da Luz. Não vejo mais isso na cidade. Bom, o que a gente pode falar para o ouvinte aí? Que sim, é feito, sempre é feito. Só que a Polícia Militar ela trabalha baseado em índices criminais, né? Por demandas criminais ou populacionais. Então, por exemplo, se a gente for pensar em incidência criminal, eu vou direcionar meu patrulhamento para aqueles locais que têm incidência criminal. Então, por exemplo, se nesses locais, por vezes, ela não tem visto a Polícia Militar, pode ser que o nosso policiamento esteja direcionado para um outro ponto que está carecendo de uma atenção maior, né? Mas por sim é feito esses pontos de visibilidade, chamamos de pontos de visibilidade, né? Sempre locais de aglomeração, sempre locais de interesse. Então, a Polícia Militar sim faz essas fiscalizações e faz essas operações em toda a cidade.
E mesmo esses locais de visibilidade, é uma questão estratégica também não estarem sempre no mesmo local, né? Porque é aquela coisa, quem deve teme. Se a pessoa sabe que ali é um local de fiscalização da Polícia Militar, ela não vai passar por ali, né? Bem falado, a nossa polícia trabalha também na surpresa, né? Então, se está previsível o nosso policiamento, os policiais vão estar nesse bairro, nessa hora e nesse dia. Fica ineficiente o nosso serviço, né? Então a gente tem que trabalhar baseado na surpresa, né? Por vezes o criminoso, aquela pessoa de má índole, tem que se surpreender e assustar, né? Pô, a Polícia Militar está passando aqui, mas hoje, nesse horário, sim. Por isso que eu, mais uma vez, ressalto, a Polícia Militar faz o patrulhamento da cidade inteira, 24 horas por dia. Mais uma pergunta da Aline. Por que não é feita ronda nos bairros mais altos? Nelson Capuruço, Mariana 1 e 2. Não se vê viaturas circulando nesses bairros. Por qual motivo? Mais uma vez, a gente consegue puxar o gancho com a pergunta anterior. Sim, é feito o patrulhamento em toda a cidade. Não existe exclusividade de direcionamento de policiamento. Pelo contrário, é feito um direcionamento de policiamento baseado nas estatísticas. A exemplo disso, a semana passada, né, André? Foi cerca de 10 quilos de drogas. Cerca de 10 quilos de drogas que conseguimos prender um indivíduo e dentro da sua residência tinha drogas lá no Capuruço. Então, por vezes, fazemos as rondas direcionadas, né, baseado nos índices, mais uma vez, ressaltando. Então, sim, é feito. E que bom que sempre ela não está vendo, não está sendo previsível a presença da polícia, né? Tem que ser atuante e nem sempre precisa ser visualizada, mas precisa ser efetiva e resolvendo os problemas da comunidade. A próxima, eu coloquei as da Aline em sequência, tá? Então vamos lá, para a próxima questão que ela apontou para nós. Por que não disponibilizam um canal de ligação para a população ligar diretamente na base da Polícia Militar e não na central? Muitas vezes não vão ao local, principalmente quando é importunação. Vamos lá, são duas perguntas, né? A primeira, que a gente pode passar para ela, é até uma devolutiva para a população. Acho que muitos munícipes perguntam e questionam o porquê não ligar mais na base. A Polícia Militar dispõe do Copom, né? Nosso centro de informações, nosso centro de atendimento, se a gente pode colocar em aspas aí. Então, toda ligação tem que ser feita via 190, para que se gere uma ocorrência, gere um talão, gere um documento e a Polícia Militar vá nessa ocorrência. A Polícia Militar vai em todas as ocorrências. Um exemplo disso, a gente poder ilustrar para ficar mais fácil, a gente entende realmente que por vezes pode ter uma demora, pelo tanto, o número de chamados, né? Depende dos dias e depende dos horários, sim, vai ter uma fila de espera, vão ter várias pessoas tentando falar com a gente. Então vai ser mais complicado sim, mas peço que insista e que faça o 90. Então, para a gente ilustrar a importância dessa logística e dessa organização que a gente fez, um exemplo disso, tem uma ocorrência no Capuruço e vamos supor que a pessoa ligue diretamente à base. O policial, por vezes, naqueles horários, pode ser que não tenha policial na base naquele horário. Então ele não vai conseguir fazer o direcionamento para a equipe. E mesmo que tenha um policial na base, ele vai ligar para uma equipe. Somente essa equipe vai ter conhecimento dessa ocorrência. E pode ser uma ocorrência de gravidade, que demande outras ações, outra operacionalização. Por exemplo, uma ocorrência com pessoas, ocorrência com vida, incêndio. Então, através da ligação 90, o despachador do Copom vai fazer o informe na rede. Então, várias viaturas vão ter conhecimento da ocorrência. Diante disso, eu consigo que outras pessoas, outros patrulheiros tendo ciência da ocorrência, possam vir para apoiar a nossa ocorrência. Então, vou ter uma melhoria na qualidade de trabalho e até pronta a resposta, né? Porque, de repente, o patrulheiro está aqui na prainha, vamos dizer, e o patrulheiro está no estradão, ou seja, ele está mais próximo daquela ocorrência. Então, por uma situação até de logística e eficiência, a equipe está mais próxima lá, pode encostar primeiro. Então, entendo essa reclamação, algumas pessoas vêm conversar com a gente sobre isso, mas essa logística é importante. Peço que o pessoal tenha paciência e insista no 90. E é legal também nós deixarmos bem claro quando a população pergunta a respeito por que não cai mais na base aqui da cidade.
não é só em Guariba. E Guariba, você como responsável, né, pela Polícia Militar do município, não tem esse poder hierárquico de falar, vai ter um número de telefone na base para vocês ligarem. Não é assim que funciona. Não tem como a gente organizar e deixar o número somente para Guariba, somente para a base. Primeiro que não suportaria, né? O sistema não suportaria um telefone só para a demanda da cidade toda, que por vezes, dependendo do dia e dependendo do horário, é grande, né? Então, através do 90 a gente consegue implementar. Lembrando ainda, um outro questionamento que trazem para a gente também, mas o policial, ele está lá em Ribeirão Preto, ele não conhece Guariba. Pelo contrário, troca-se informações e troca experiências, por vezes o despachador, a gente fala do despachador da cabine, conhece Guariba. Pela experiência, às vezes o cara até trabalhou aqui com a gente, então ele vai ter noção dos pontos, das ruas, até melhor que a gente às vezes, porque ele vai direcionar no mapa, vai ter noção de onde está a ocorrência, onde a viatura está, então fica muito mais fácil. Complementando, acho que a pergunta também que ela emenda com a ocorrência de perturbação do sossego, né? Importante lembrar isso aí também, é uma demanda muito, muito grande e a gente vê muito no interior essa demanda, né? O que ocorre? Mais uma vez, dependendo dos horários e dos dias, a gente tem uma demanda muito grande de ocorrências. Então, se a gente for pensar em prioridades de ocorrência, tem uma fila. Essa ocorrência de perturbação do sossego seria, vamos dizer, classificada como uma terceira prioridade. Primeira vem a vida, ocorrências com vida, incêndio, socorro, enfim. E num segundo momento, ocorrência de danos materiais, ocorrência material especificamente, né? Com bens, ou seja, roubo, que também envolve violência, envolve risco à vida. E no terceiro momento, as ocorrências de perturbação do sossego, que sim, a polícia vai em todas as ocorrências que são acionadas. Pode não ser naquele momento, né? Tendo em vista que tem outras ocorrências mais graves, mas a polícia passa sim e verifica a necessidade de atuação ou não atuação. E uma curiosidade minha agora, nessa ocorrência de perturbação de sossego, muitas vezes, eu me lembro quando a gente ligava para Polícia Militar de Orelhão, às vezes a pessoa ela não quer se identificar, né? Então, o vizinho está perturbando, eu quero resolver aquele problema, mas eu não quero me identificar. Sim, a ocorrência de perturbação do sossego, a gente cita que é uma ocorrência em que a vítima é a sociedade. Então, não necessariamente precisa da pessoa se identificar. O policial vai até o local, identifica se é um som, vamos dizer assim, não gosto de usar essa palavra, um som normal, um som audível, né? É subjetivo, cada um tem uma noção e cada um tem um entendimento que está sendo lesionado ou não. Mas o policial vai ao local e verifica, não, o som está ambiente, não está incomodando, não está exacerbado, né? Quando dispomos até do decibelímetro para verificar, aferir a medição. Mas, do contrário, se a pessoa ainda assim se sentir lesionada, não gostei desse som, aí sim, seria necessário ela se fazer presente e querer prosseguir com a ocorrência. Ou seja, não, eu quero ir para o DP, quero representar essa pessoa. E aí o policial faz toda a escrituração, faz o BOPM nosso, né? E conduz as partes ao DP se necessário for. E a última pergunta da Aline. Por que não voltam com o programa de conscientizar as crianças nas escolas sobre drogas, bicicletas motorizadas, violência e etc? O que impede? Também são 3 perguntas também. A primeira, eu acho que é um carro-chefe da polícia, que ela quis dizer sobre o PROERD, né? O PROERD é um programa que atua em crianças, né, nas escolas, relacionado a comportamentos ruins, comportamentos bons, não só a drogas, o foco são drogas, mas também processo de escolhas, processo de decisão também, para a criança já ter noção de algumas atitudes ou comportamentos que ela vai se portar diante de uma situação, de um problema, vai pensar, ter calma e vai decidir. Inclusive isso aí influencia demais até no ambiente familiar. A gente fala com os instrutores, né? E até mesmo na pessoa do Cabo Feitosa, que é o nosso instrutor PROERD do município. Eu não tenho os números aqui, mas falando por baixo, a gente atende quase que 100% da rede estadual e rede municipal do município, né? Das particulares eu não lembro. Não são todas, a maioria são as municipais todas, estaduais também. Verdade. Então o Feitosa há muitos anos já faz esse trabalho. A gente também dispõe do Cabo Neto, que fez o curso e está já estagiando com o Cabo Feitosa.
Mas Guariba é privilegiada nesse sentido, é bem atuante o programa do ProERD aqui. Inclusive, a segunda companhia como um todo, né, que é a sede em Jaboticabal, tem um trabalho muito importante do ProERD. Inclusive, isso é um assunto para outros programas, né? Mas o Soldado Morosini em Jaboticabal desenvolve um trabalho em APAES, né? Em pessoas com deficiência, que é uma inovação, né? É uma inovação, é um trabalho específico, que exige uma metodologia, uma didática específicas, né? Sim. E a gente fala sempre que é um programa, né, de prevenção, né, a longo prazo, que a gente trabalha com crianças, né? Então isso aí vai ajudar também a gente, a gente fala que é uma política de segurança também, que a gente trabalhar com a criança naquela idade que está em processo de formação de caráter, processo de decisões, de escolhas para a sua vida, é fundamental. A gente não abre mão por nada do ProERD, é muito importante. Na outra pergunta que ela fez sobre fiscalizações, né? Isso, ela falou do ProERD, né, a primeira parte da pergunta. Então, o ProERD está a todo vapor, nunca deixou de existir, continua existindo no nosso município. Sim. A outra questão que ela aborda, ela fala sobre bicicletas motorizadas. Eu creio que ela quis se referir até a uma educação de trânsito, sim, né? Sim. A Polícia Militar, ela, mais uma vez, eu não quero ser repetitivo, mas uma pergunta acaba se encaixando em outra. Ela realiza diversas fiscalizações no município, inclusive bloqueios e operações, direcionadas inclusive para bicicletas motorizadas, que também tem sido uma demanda popular aqui do município muito grande, pelo barulho, até mesmo pelos condutores, pela educação no trânsito, que cabe ressaltar que esses condutores também devem seguir as leis de trânsito. Inclusive as bicicletas, né, quando regularizadas e tidas como legais, né, como enquadradas conforme o CTB, eles devem andar com retrovisor, com buzina, e muitas vezes a gente verifica isso e não encontra, né, a motocicleta ou a bicicleta motorizada em condições. E cabe ressaltar que as bicicletas, essas que são feitas, os kits, comprados os kits na internet e colocadas, fabricadas, ou seja, é um veículo artesanal, cabe recolhimento porque está irregular. São irregulares, né? E também, diante dessas fiscalizações, mesmo durante o patrulhamento nosso, se for verificado bicicletas, como é o caso, né, André? Por vezes a gente trabalha forte nesse sentido também, verificar alguém andando de forma irregular, sem capacete ou na contramão, que também menor de idade, também com uma problemática, necessita de ter a CNH, né, Carteira Nacional de Habilitação, para andar também com esses veículos, e são feitas as medidas administrativas, não deixam de ser feitas, porque a gente entende que oferece um risco à sociedade, né? Por vezes uma bicicleta dessa, um condutor desse, que não se atenta às leis de trânsito, não se põe educadamente à via, ele vai oferecer risco às pessoas, tanto a outros condutores como pedestres também. Então a nossa preocupação 100% nessas situações aí. Assim como, querendo ou não, o carro-chefe do ProERD é a prevenção às drogas, a Polícia Militar, ela tem algum projeto de ir até as escolas oferecer educação de trânsito para as crianças? Sim. O GP, que eles falam, o GT, Gabinete de Treinamento do CPTRAN em São Paulo, ele dispõe de um projeto, me falha a memória, projeto BEM-TV, salvo me engano, posso depois fazer a correção. Ele faz um projeto no estado inteiro há muitos anos já. Vou falar coisas erradas aqui se eu me ater à data. Inclusive, o mês passado tivemos em Jaboticabal uma formatura desse projeto com várias crianças de Jaboticabal, das escolas de Jaboticabal, que traz essa educação no trânsito para escolas, né? Aliado ao ProERD, temos também esse programa aí do CPTRAN, né? O Comando de Policiamento de Trânsito da capital, no seu gabinete de treinamento, dispõe desse projeto também. Inclusive, temos já uma tratativa com o comandante de lá de trazer o projeto para cá, mas a agenda deles é bem requisitada, mas estamos nesse vislumbre aí de trazer para Guariba, é importante.
Que bom, porque é um assunto que eu gosto muito, né? Então, por isso que dentre as perguntas da população eu acabei te fazendo esse questionamento, porque é aquela coisa, às vezes as crianças acabam educando os adultos, né? Então, é sempre muito construtivo um projeto como esse. Agora nós vamos para a nossa munícipe, a Dirce. Ela fez uma outra pergunta. Como você mesmo disse, às vezes, pessoal, a resposta ela já foi dada, ela tem que ser dada de novo dentro de um outro contexto. Qual medida é adotada pela Polícia Militar mediante situações de abuso do sossego após as 22 horas? Tá. Como você mesmo disse, algumas perguntas a gente já ressaltou, mas cabe a gente ainda frisar, e a gente percebe que é uma demanda muito grande do município, né? Baseado em todas as perguntas que foram enviadas. Então, mais uma vez, pode fazer o acionamento 90, deve-se fazer o acionamento 90. Como eu informei também, pode haver uma demora sim, dependendo do dia e do horário, mas a Polícia Militar vai ao local, vai dar atendimento à ocorrência, e cabe também, se ela quiser prosseguir com a ocorrência, faça o contato com o policial, exponha a situação, né? Peça o policial fazer um boletim de ocorrência, para ela posteriormente também entrar com a representação contra aquela pessoa, cabe sim. Mas quero ressaltar, o policial tem que chegar ao local e tem que constatar o fato, né? Não dá para a gente ser parcial nesse sentido, em nenhuma ocorrência. Então a pessoa, mas ele estava com som alto, tudo bem, mas no momento que a viatura se fez presente, não estava. Então, orientado às partes quanto à paz e a harmonia entre os vizinhos, né? A gente encerra por aí. Constatado o fato, o policial militar é orientado, né, a fazer o boletim de ocorrência, inclusive também confeccionar um outro documento que a gente tem chamado RAIA, Relatório de Averiguação do Incidente Administrativo. Esse relatório é um documento, vamos dizer, uma ferramenta que a gente encaminha aos órgãos públicos, no caso a prefeitura, que dispõe de competência administrativa para fazer as devidas autuações. Então a gente motiva, a gente provoca a prefeitura que tem um problema em determinado local, colhe fotos, vídeos, o policial é orientado a fazer isso e anexa ao BOPM. E diante desse documento, entregamos à prefeitura e motivamos alguma operação, se assim for interessante. Tiver alguns locais com reincidência nesse fato, que tem dado bastante problema, né? Inclusive já foi até feita essa operação, né, André? Sim. Você poder falar? Deixar frisado também que o raio que o senhor falou é somente em estabelecimentos comerciais, isso, tá? isso. Não em residência. Isso. O raio também a gente pode utilizar para outras situações do município, carro abandonado, iluminação que está faltando, que é até uma situação que depois a gente pode conversar como prevenção primária, né, de segurança, enfim. Em algumas situações, vou até atravessar e já adiantar, em algumas outras situações também, que ela se sentir lesada, incomodada, não só pela perturbação do sossego, mas alguma outra demanda, por exemplo, denunciar algum abuso ou um tráfico, ela pode ir até a base. A gente não vai identificar ela, não vai trazer que a denúncia foi feita pela pessoa, então ela pode fazer essa denúncia com a gente também, né? E outra forma também é via Ministério Público, né? Que ela pode enviar um e-mail ao Ministério Público, e o Ministério Público por vezes nos concita a fazer essas fiscalizações, né? Para dar uma resposta àquela demanda da população. Como você disse, esse assunto ele gera muita demanda, tanto que nas próximas questões a gente ainda vai citar alguns exemplos. Uma pergunta minha. Eu me recordo, quando eu era criança, o meu pai trabalhava à noite, e a gente sempre teve essa superstição, essa ideia que sossego público, perturbação do sossego é só depois das 10 da noite. E lá meu pai tinha que dormir durante o dia, assim como muitos munícipes, não só de Guariba, de toda a região e até hoje, né? E durante o dia era um barulho infernal por parte de um vizinho. A perturbação do sossego público, ela aplica-se também durante o dia, antes das 22 horas? Sim. Cabe a qualquer momento em que a pessoa se sentir lesionada. É o caso dos policiais, por vezes, e outros profissionais também da saúde, que por vezes trabalham no período noturno e a parte da manhã, quando chegam em casa, querem descansar, né?
e por vezes algum vizinho, alguma obra, a gente sabe que é complicado. Então cabe sim, ela pode solicitar a presença da polícia, as partes são orientadas, é confeccionada documentação a respeito, o BO, e ela pode prosseguir com a representação sim, mas cabe sim a qualquer horário do dia ou da noite. Perfeito. Então, continuando, né? E nós vamos falar agora a respeito de um assunto que já foi motivo de muita polêmica também no nosso grupo. A questão foi enviada pela Mariana. Ela falou o seguinte: às quartas-feiras, após o término da feira na Praça da Luz, existe um comportamento abusivo por parte de condutores de moto que aceleram de forma exorbitante, carros com som alto, enfim, perturbação do sossego público. Existe policiamento naquele local durante a feira para garantir a segurança da população? E após o término, o que é feito para conter essas atitudes abusivas? Sim, o direcionamento da feira, a exemplo, o André pode contar melhores, a gente tem um planejamento para todos os eventos e todos os pontos de interesse. A gente pode dizer assim, é um local de aglomeração, né, André? É um local de interesse para a Polícia Militar que podem ocorrer pequenos delitos, furtos, roubos, agressões, enfim. Então, até o André que faz essa análise para a gente no município, pontua os locais de incidência criminal, pontua os pedidos de policiamento pela Prefeitura também, os locais de interesse e direciona no nosso chamado cartão de prioridade de patrulhamento, né, André? Sim. Feito através de análise de demandas, a viatura é orientada a passar por determinados locais e permanecer como ponto de visibilidade em determinados locais. Então a feira sim é contemplada. Como a gente estava comentando das outras situações, né, André? Por vezes ela pode não visualizar, porque de repente naquele momento a viatura foi atender uma outra ocorrência, foi dar apoio para uma outra ocorrência, né? Mas sim, é feito, nenhum local é esquecido. A atividade delegada, né? A delegada toda quarta-feira é direcionada, desde o início da feira até o término, a atividade delegada está presente no local. E falando, né, principalmente a respeito das motos, existem alguns modismos que acabam sendo dor de cabeça para a população e assim também como para a Polícia Militar. Porque essa questão das motos está meio que na moda, né? Porque no Réveillon teve muito, o pessoal até fala os né? Então parece que agora o pessoal está nessa vibe de fazer isso e perturbar o sossego da população, né? Inclusive, se a gente pode se recordar, né, André? Ano Novo, Natal, por vezes, a gente como comandante da cidade, a gente trabalha em escala de véspera de Natal e véspera de Ano Novo, né? Um revezamento ou até mesmo junto. Então, a gente sabe que é uma problemática, né, do município, mais uma vez, e pode gerar outros problemas, né? Então, por vezes, eu não vou ter os números aqui, mas no último Réveillon, no último Natal, foram diversas motos apreendidas e recolhidas. Situação irregular, condutor não habilitado, rodava sem condições de segurança, pneus lisos, enfim. Então, o caminhão foi cheio embora, o guincho foi embora, com tantas motos que a gente conseguiu prender. E eu ressalto isso que não é uma situação porque a gente quer. A gente trabalha na prevenção. Então, a gente sabe que essas motos e a finalidade que são usadas nesse sentido, a gente sabe que não é por um bom motivo. Que na verdade eles querem fazer barulho, incomodar as pessoas, dirigir sem nenhuma segurança, nem para eles mesmos, nem para terceiros, né, principalmente. Então a nossa atuação é justamente isso, abordar, se não tiver em condições de fazer o recolhimento para que a gente previna outros males da cidade, né? Então no último final do ano foi bem proveitoso aí, a gente fez até uma operação direcionada a isso. Algumas viaturas ficaram só direcionadas para esse motivo aí. Sim, até fotos, né, da apreensão dos caminhões com esses veículos foram vinculados nas redes sociais, mostrando o trabalho efetivo de vocês, né? Inclusive, alguma das motos com adulterações dos sinais identificatórios. Então, suspeita-se que podem ser veículos produtos de roubo ou de furto. E com certeza são, né? Pelas características, por conhecimento de outras motos de outros municípios, até mesmo do município de Guariba, que foi produto de furto, né, foi roubada, foi furtada, batia as características daquela motocicleta que a gente tinha apreendido, né? Ou seja, a gente tirou um ilícito da rua,
né? E geralmente utilizam isso para cometer outros crimes, né? Seja um crime de trânsito, seja um crime contra a pessoa ou o material, né? Então é uma prevenção em 3 frentes diferentes, se a gente for pensar, né? Sim. Agora nós temos um depoimento que a Karina mandou pra gente. Karina, um abraço para você. Moramos na mesma cidade e há tanto tempo não nos vemos pessoalmente. Fiquei feliz com a sua participação. Então o depoimento da Karina é o seguinte: quando tem um evento no Buracão aqui na Vila Roca, sempre que termina, as pessoas se aglomeram ali no canteiro em frente à mercearia. E cada carro coloca o seu som altíssimo. Fazem churrasco na Praça do Irajá, as motos acelerando. Não somos contra a festa e diversão, mas acho que deveria ter um limite, porque vai até a madrugada, sempre de domingo, sendo que deveria parar no máximo às 22 horas. É muita bagunça, e quem quer dormir porque trabalha e acorda às 5 horas da manhã? Não tem como, porque a gente que mora aqui, as janelas dos quartos tremem de tanto barulho. Sem falar que no outro dia a praça está um lixo, cheia de copos, garrafas, carne, carvão que limpam as churrasqueiras antes de ir embora, fraldas de bebê sujas e outras coisas que nem vou mencionar. Será que a polícia não deveria dispersar essa aglomeração no horário certo? Mais uma vez, são ocorrências de perturbação do sossego e dependendo da demanda e do horário, do final de semana, por exemplo, como ela aponta aí, pode ser que tenha outras ocorrências de gravidade com prioridade. Então, por vezes, pode ser que a polícia não consiga no momento, na hora. Mas a polícia sim faz o patrulhamento preventivo, o ostensivo pelo local também. E de todas as situações que, se caso ocorreram, foram relatadas, foram feita a documentação e feita essa motivação à prefeitura também para a gente ir trabalhar junto e fazer uma operação no sentido de coibir essas ações aí. Nesse caso, né, trata-se de uma aglomeração em um estabelecimento comercial. Sim. Alguns estabelecimentos comerciais, eles acabam se tornando point na cidade, né? Às vezes muitos deles são sazonais, nem perduram por muito tempo, mas neste caso, embora a aglomeração seja feita por pessoas, munícipes, clientes, cabe alguma punição ao proprietário do estabelecimento? Sim, bem lembrado. Cabe a responsabilidade pelo proprietário daquele local, porque acabou que aquela incidência, aquela aglomeração se deu pelo movimento do comércio dele. E ele, assim, é responsável por todos os atos e situações que podem acontecer na praça. Por exemplo, a sujeira que ela relata que foi deixada na praça, o proprietário do local pode ser responsabilizado. Inclusive, as autuações, no caso de fiscalização, quando são feitas as operações, a autuação vai ao proprietário do local. Então, por vezes, ele teria que organizar isso e deixar para que não sobre para ele, né? Para que ele não se responsabilize, não tenha que arcar com os custos dessa festa aí. Sim. O Carlos Eduardo pergunta o seguinte: em quais situações o policiamento ostensivo, as ações, são solicitadas para o município? Eu entendi na pergunta dele que ele quer saber, por exemplo, quando um reforço é chamado, em qual situação há necessidade de uma ação específica com policiamento vindo de outros municípios para auxiliá-los. As operações são feitas pontuais ou não pontuais. Sempre que surgir uma demanda, sempre que tiver uma necessidade, ocorrer um crime de relevância, temos conhecimento de alguns ilícitos em determinado local e demande um apoio para que se faça o combate a essa irregularidade, esse ilícito, é solicitado o apoio. Por exemplo, por vezes os municípios podem ver o águia mesmo sobrevoando por diversas vezes a cidade de Guariba. Não direcionado somente para Guariba, mas por vezes alguma ocorrência que se deu nos arredores, em outras cidades, por vezes tem suspeitas de, por exemplo, um veículo roubado ou furtado que tenha vindo para outro local, o águia pode ser que sobrevoe e procure. E também nos auxilia em operações pontuais também, procurados, tráfico de drogas, alguma demanda criminal que tenha acontecido no município,
a gente não vai ficar esperando, vai ficar quieto sem fazer nada, né? Então sempre que tem uma situação que foge da normalidade, foge do controle, ficou muito vexatória, né? A polícia vai pensar numa ação, numa resposta, uma pronta resposta para que seja feito e dessa devolutiva para a sociedade mesmo. Então, por vezes, a população não se assuste e acho que até é salutar, né? Ter por diversas vezes uma operação em Guariba e como a gente tem feito bastante. Sim, é porque sempre gera muita curiosidade na população, né? Em termos populares, a população sempre fala assim, tá tendo batida da polícia, tá tendo batida e tal. E aí todo mundo fica, o que será que está acontecendo? Mas é aquela questão estratégica, não tem como avisar, está acontecendo isso, vai vir por causa disso. A operação se dá por uma situação pontual e rápida, de uma ação rápida. Não tem como, às vezes, por vezes, ter conhecimento ou a gente avisar que está tendo uma operação. Pelo contrário, a operação é feita de modo mais furtivo possível, né? Para a gente atingir nosso objetivo, né, André? Então, às vezes o pessoal vai ficar com curioso, né? Vai ficar, por vezes, sapeando alguma coisa, mas é porque a gente está trabalhando, né? Sim. O João Pedro ele fez uma pergunta aqui, mas eu acho que de acordo com o nosso bate-papo ela já está respondida. Pode ser que eu esteja enganada. Qual a demanda de acionamento da Polícia Militar que mais aumentou nos últimos anos? Voltamos, repetimos. A perturbação do sossego, né? A senhora viu que é uma demanda do município muito grande. Podemos pontuar também casos de Maria da Penha, né? Eu acho que até mesmo pelo assunto ser tão debatido atualmente, trazer então à tona as discussões da violência contra a mulher, né? E a polícia criou alguns canais, inclusive, né? A Patrulha Maria da Penha, que é direcionada a atender talões de ocorrência com violência doméstica, é um carro-chefe da Polícia Militar também. E as desinteligências, né? Que por vezes é uma situação familiar, pontual, mas pode gerar um perigo de risco à vida, à integridade física da pessoa e que acaba envolvendo a Polícia Militar, né? Então, sim, essas demandas são bem corriqueiras no nosso serviço aí. A Lilian pergunta o seguinte: quando tem algum evento no município, festa do peão, por exemplo, o policiamento nos bairros da cidade ficam prejudicados pela Polícia Militar estar concentrada no evento? Não. Para qualquer operação, e a gente vislumbra também a festa do peão como uma operação, é direcionado e é planejado para aquele local. Eu não posso prejudicar os outros setores. A cidade continua, nem todos vão à festa do peão e nem todos gostam da festa do peão, né? Então tem que garantir a segurança de todos. Sem contar que alguns aproveitam, porque tem essa ideia errônea de achar que o policiamento está concentrado na área da festa justamente para praticar atos ilícitos na cidade, sim, né? No ano passado mesmo tivemos ocorrências que foram distante do parque do recinto e o pessoal conseguiu prender um criminoso, por exemplo. Então é direcionado o policiamento para a festa do peão, específico para aquela localidade, então a gente pede um apoio do batalhão, ou direciona outras viaturas de outros municípios, ou mesmo até através da atividade DGEM ou atividade delegada, a gente implementa um policiamento, né, suplementa um policiamento para a localidade, só que o policiamento da cidade, rotineiro, permanece, não é prejudicado. Até nos ajuda, porque esse apoio da festa do peão, por vezes, vai nos auxiliar também no nosso patrulhamento. Então, é uma situação até benéfica. Bom, a Flávia, a população ainda tem o mau hábito de passar trote para a Polícia Militar? Sim, sim. Eu não tenho os dados aqui corretos, né? Vou falar besteira aqui, mas sempre que a gente conversa com algum amigo do Copom, nos informa que por vezes é rotineiro, infelizmente. Isso aí atrapalha demais o nosso serviço e a gente entende que isso pode causar morte de alguém, por exemplo, onde o policial, por acreditar naquela ocorrência que foi gerada e foi uma brincadeira ou um direcionamento errado, o policial vai até o local e pode acontecer uma ocorrência do outro lado da cidade. Então a gente tem que sempre pautar aos filhos, né, às crianças, mas não só as crianças, que às vezes os adultos também fazem esse tipo de brincadeira, esse tipo de crime, na verdade, né? Então, infelizmente ainda acontece sim.
Tenente, eu acredito que a última questão, ao você respondê-la, você terá a oportunidade de fechar esse nosso bate-papo, passando algumas informações para a população. Mas com a licença da direção do programa, eu sei que tem a questão do horário, mas eu gostaria de aproveitar a oportunidade e fazer uma pergunta para vocês. Curiosidade minha, embora eu saiba legalmente qual é a resposta, mas eu acho que é válido para você também. Veículos rebaixados. Eu tenho um veículo, eu quero rebaixar aquele veículo, eu vou lá, rebaixo de forma exorbitante, onde a distância entre o solo e o veículo é mínima. Isso pode? Isso é permitido? O que acontece? Quem pode rebaixar? Quem não pode? Pode, André. Pode rebaixar. Pode rebaixar. Inclusive, pode, mas tem que passar por uma perícia, né? Tem que fazer uma documentação correlata a essa situação, né? Se o cara gosta do veículo esportivo, nessa modalidade, ele pode fazer isso, né? O que a gente tem em mente é o quê? A gente sempre brinca com isso aí. O engenheiro estudou mais de 6 anos para fazer um carro do jeito que ele é feito. E aí o cara, por gostar, né, vai e modifica as características do veículo. Isso pode impactar em várias situações, dirigibilidade, estabilidade do veículo, né, que já inclui dirigibilidade. Então, pondera-se, pode fazer, mas será que seria interessante fazer, tendo em vista até a segurança da sua família, a sua própria segurança? Então, são coisas a ser pontuadas. Se a gente, no caso de uma fiscalização, abordar e for constatado que está rebaixado, se no documento estiver correto, foi feita a perícia, foi feito conforme o trâmite, sem problema, não cabe nada para a gente. É isso mesmo que eu gostaria de trazer essa informação para a população. Por quê? Muitas pessoas o fazem, né? Fazem o rebaixamento, mas não regularizam a documentação do veículo. Da mesma forma que quando nós temos um veículo, se nós quisermos, por exemplo, mudar a cor dele, nós temos que alterar essa característica na documentação, a questão do rebaixamento também é assim. Sim. Eu perguntei isso porque uma pessoa uma vez me questionou, meu veículo foi apreendido porque é rebaixado. Tá, não é porque é rebaixado, é porque a documentação não está legalizada de acordo com essa alteração que foi feita, não é? Não tá conforme a lei prevê, né? Sim. Então vamos lá para a nossa última questão, a questão da Andréia. Como a população pode colaborar com o satisfatório trabalho da Polícia Militar? Vamos lá, isso aí é o chamariz para a gente fazer o nosso carro-chefe e fazer a nossa propaganda, né? Constitucionalmente falando, a segurança é um dever do Estado e responsabilidade de todos. Então, quando a gente fala que essa responsabilidade é de todos, a gente não está passando fardo à população, mas é previsto que a população também contribua. De que forma? Diversas formas. Primeiro, pensando mais rápido assim, pode fazer uma denúncia, direcionar uma situação que tenha visto, tenha visualizado, né, André? Junto a gente à base, anonimamente, via 181, disque denúncia, via 190, não tem problema. Mas além disso, a população enquanto comunidade, ela pode se organizar e fazer sua segurança. Em que sentido? A polícia não vai fazer nossa segurança? Não, pelo contrário. A polícia implementa, ou melhor, incentiva que a população se organize enquanto comunidade. Então, a polícia tem um programa que a gente utiliza bastante, que é o tal do programa Vizinhança Solidária. Não sei se é de conhecimento de todos aí. Os grupos de bairro, as ruas, se organizam em aplicativo de mensagens. E eles se organizam entre eles. Então, qualquer situação que fuja da normalidade, de uma pessoa que não é conhecida, ou que aquela atitude que a pessoa está realizando, ou ações que a pessoa está realizando é uma atitude suspeita, ela faça o filtro com outros moradores. Vocês visualizaram aquela situação? Façam a mensagem e façam o orçamento 90, né? E para que a gente tenha conhecimento, isso nos auxilia demais, né? Demais. Inclusive, a gente, aqui em Guariba, como nas outras regiões da 2ª Companhia, assim como o batalhão, a gente implementou Vizinhança Solidária Rural. Pela localidade, pela distância, por todos os inconvenientes e percalços que a gente pode encontrar num atendimento de ocorrência na área rural, os moradores, os sitiantes, caseiros, até mesmo proprietários,
se comunicam no grupo de WhatsApp. E por vezes, né, André? Até o pessoal da usina, né? Sim. Por vezes passam muitas ocorrências para a gente, inclusive é um dos motivos dos números de veículos apreendidos aí, localizados, né? Se você quiser passar os nossos números aí. Recuperados de janeiro até junho, eles recuperados, estamos com 51 veículos, tá? 51 veículos. Ocorrências atendidas no município, 3.455, é bastante ocorrência. Muita coisa. Essa da área rural, principalmente, se a gente for, o André, inclusive, se a gente for pensar em algumas ocorrências flagrantes de ocorrência, até mesmo de pessoas conduzindo veículos ilícitos, né? Roubo, furto. O André mesmo, aquela situação do veículo Fiat Uno, né? Sim. Que o pessoal, por mensagem com o André, se comunicando, fez um via 90, as viaturas do outro município também tomaram conhecimento da ocorrência, conseguimos fechar o cerco e conseguimos prender 2 indivíduos, né? 2 indivíduos, o veículo era produto de roubo ou furto, não me recordo. O veículo era produto de furto e roubo. Um dos casos que vem mais à mente mais rápido, Sim, assim, né? Mas tiveram várias outras situações, tentativas de furto na usina mesmo, que a gente conseguiu frustrar a ação dos criminosos. O que mais, se a gente for pensar também? Sendo uma responsabilidade de todos também essa segurança. A gente pode pensar também na postura da população. Em que sentido? Mais uma vez, não estou jogando a responsabilidade para a população, mas a população também é responsável pela segurança dela. Em que sentido? Se atentar, né? Não ficar com o portão aberto, conversando na calçada até altas horas da noite. Dependendo da situação, estou com o meu veículo parado em certa via ermo, ou até mesmo vias movimentadas, distraído ao movimento da rua. O que mais? Pessoas que na sua rua visualizam uma lâmpada do poste queimada e não fazem o contato com o órgão pertinente ao fornecimento de energia. Liguem, peçam a solução do problema, peçam o conserto de energia, que isso aí é uma situação de visibilidade, a gente consegue visualizar outras pessoas, né? Na penumbra, às vezes a pessoa se esconde para cometer ilícitos. Assim também como a poda das árvores, né? Positivo. A poda das árvores, dos terrenos também, as pessoas podem se homiziar em terrenos através de árvores ou nas copas das árvores também. Tivemos alguns crimes, algumas situações de crimes aqui em Guariba, que os indivíduos estavam no meio do mato. Era um local de poda possível, de luz que a iluminação não estava contente, estava prejudicada. Então são algumas ações que a pessoa poderia ter atenção, chamar a atenção para aquela situação. Tem 2 indivíduos ali perto do mato. Não é comum, não é legal, né? A pessoa vai chegar em casa com a família, não chegar diretamente e entrar dentro da residência, dar aquela volta no quarteirão, visualizar quem está ali nas mediações e depois fazer esse... Outra situação também, André, que a gente vê muito, por ser uma cidade pequena, a sociedade... Não vou falar que evolui, que vai ser uma blasfêmia falar que evolui, mas às vezes em alguns pontos regride, né? A criminalidade aumenta. Nesse sentido, a gente fala que a sociedade regride. Então, por vezes, por mais que seja uma cidade pequena, não deixe chave no contato do veículo, não deixe o veículo aberto. Eu vou entrar rapidinho em casa ou no comércio e vou deixar a chave no contato. A gente já viu alguns casos de motos ou carros serem levados nesse inteirinho, né? Nesses segundos, nesses momentinhos, né? Que a pessoa fala, é coisa rápida, mas que pode acontecer. O que mais, André, que a gente pode pontuar aí de importante também? Até mesmo a educação no trânsito. Sim. Né? A Polícia Militar tem esse papel também de fiscalização no trânsito. E a gente cumpre leis. Nós temos que cumprir leis. Por que existe aquela lei? Por que é daquele jeito? Foi feito um estudo para que se fosse proibido certa situação. Então a gente não faz autuação porque a gente gosta, porque a gente é ruim. Não, porque baseado naquilo, por exemplo, a gente vê muito na área central. Veículos parados em vagas com pessoas com deficiência. Foi até um caso, a pessoa estava com a perna quebrada, ela nos informou. Mas busque o meio, né? Busque os meios para poder usar aquela vaga. Por exemplo, uma situação também que a gente visualiza muito, vagas de emergência. Né, de viaturas, de ambulância, também pode atrapalhar a gente numa situação de socorro, né? Por exemplo, a gente vê muitas vezes vagas de carro forte ali que o pessoal também ocupa. Não é ser chato, ser, sabe, insistente ou ser, vamos dizer, pegando no pé, mas são situações que atrapalham a gente, né? E por vezes, pelo menos imagino eu, se a gente tem uma demanda de ocorrência de trânsito, a gente vai ficar empenhado numa ocorrência de trânsito, pode ser que a gente desguarneça um setor que necessite
de uma outra ocorrência com vida, ocorrência até a bem material. A gente sempre pensa por essa visão, né? Então a população também cabe essa educação no trânsito, né? Essa atenção com a segurança própria, né? São algumas lembranças aqui de pronto. Sim, ainda mais o carro forte, né? A população tem que ter essa conscientização de que ela parando numa vaga de carro forte, o carro forte chega para descarregar o dinheiro aonde seja, no banco, na lotérica, onde seja, o carro forte vai ter que parar um pouco atrás do estabelecimento. E nisso fazem com que os funcionários, os agentes do carro forte saírem com o malote e andar um período, um espaço muito longo, e nisso pode ensejar aí na ação criminosa dos criminosos chegar e tentar roubar o malote. Sendo que se tivesse parado no local ali, seria de fácil acesso. Não que também pode ser que aconteça, mas é bem menor. Ou até mesmo a fluidez do trânsito, né? De Sim. repente a viatura precisa deslocar com uma certa emergência, certa velocidade por aquela via. E por uma situação irregular de algum condutor que parou errado ou parou que atrapalha a circulação, também interfere. Para você ver, várias situações pontuais que se a gente for colocar no conjunto, influencia e determina a segurança pública. E são ações que estão diretamente ligadas à cidadania. Sim. Nada mais é do que aquilo que a gente bate tanto, que o Portal Guariba Acontece fala tanto. Saber viver em sociedade, respeitar, fazer do certo. Como você disse, se tem uma lei, ela tem um motivo de existir, né? A gente, até saindo do nosso assunto, mas que de repente pode até culminar num chamado para a polícia militar, a gente fala muito da questão do lixo, da questão das queimadas. Gente, vamos aprender a viver em sociedade, que a gente vai evitar muita coisa e muitas delas estão totalmente relacionadas à violência. Sim, totalmente ligadas. É o que você falou, as leis existem para que se organize a sociedade, para que todos tenham o direito de ir e vir tranquilamente, sem ninguém atrapalhar o outro. Gostaria muito de agradecer a presença de vocês. Tenente, muito obrigado por ter participado desse Papo de Quinta Polícia Militar Responde. Agradeço a oportunidade, tento esclarecer, tirar alguns mitos, né? E auxiliar, trazer. A oportunidade é importante para a gente poder orientar a população e nos ajudar. Se uma população bem orientada e bem educada, vai nos auxiliar demais, vai facilitar demais o nosso trabalho, né? Sargento André, muito obrigado por ter comparecido. Obrigado por tudo. E eu gostaria também de colocar o portal Guariba Acontece, assim como ele está sempre à disposição da população em geral, ele está à disposição da Polícia Militar. Vamos trabalhar juntos, com cidadania, um complementando o outro, cada um fazendo o seu papel de munícipe, de cidadão. Afinal de contas, todos nós merecemos ser felizes. Muito obrigado pela audiência de vocês e até o próximo Papo de Quinta. Programa Papo de Quinta. Oferecimento Instituto Arte Musical. Foto e Arte.